As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas. Depois de largos meses de acusações mútuas e de duras trocas de argumentos, eis que a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação chegaram a acordo em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II, precisamente a propriedade onde se encontra edificada a antiga sede daquela instituição. Em nota de esclarecimento publicada na rede social Facebook, o município dá assim conta da assinatura de um acordo entre as duas partes. Acordo esse que significa a desistência do litígio que decorria nas vias judiciais e que irá permitir que o CIR possa aceder aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito da candidatura apresentada. Nesse mesmo texto, o município recorda que em causa estava o facto de a Câmara, estando convicta de ser titular da mencionada propriedade, ter interposto uma ação em tribunal na sequência de uma escritura de justificação feita pelo CIR, em virtude de o prédio se encontrar omisso nos vários serviços prediais. Assim reforça o mesmo esclarecimento, o município justifica a validade da escritura, tendo por base o cariz social, solidário e meritório perseguido pela instituição e com vista a evitar a anulação da candidatura do CIR ao PRR, com manifesto prejuízo de todo o público carenciado que este acolhe. Refira-se que o CIR obriga-se a manter o prédio na sua propriedade pelo período mínimo de 20 anos, utilizando-o exclusivamente para a promoção dos fins a que se destina, sempre em benefício dos utentes da instituição. A denúncia da Câmara de Tomar: alguém entrou de forma indevida no futuro skatepark e danificou os equipamentos ali colocados. Estarão em causa, refere mesmo a publicação, eventuais praticantes da modalidade, cenário justificado com indícios de utilização dos obstáculos já montados. Esta utilização precoce causou danos relevantes, lamenta o município, uma vez que estes obstáculos necessitavam ainda de ser revestidos com material apropriado e pintados, sendo que ficaram com cera impregnada, que terá agora de ser removida, pois impossibilita a aderência do material de acabamento e revestimento daqueles equipamentos a que acrescem eventuais danos no botão, que necessita de algum tempo antes de ser utilizado. Em declarações prestadas à ERTE, o Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, confirmou que foi apresentada uma queixa na PSP sobre o caso e lamentou que os casos de vandalismo na cidade tenham aumentado nos últimos tempos. As questões de vandalismo na nossa cidade, como noutras, mas na nossa cidade são de facto lamentáveis e em algumas áreas têm crescido bastante, e é importante que todos os cidadãos sejam vigilantes, e seja de forma mais pedagógica, seja de forma mais proativa, no sentido de identificar e de tentar prevenir e ajudar a evitar que estas situações aconteçam, sendo que na sua maioria serão praticadas por jovens, enfim, que estão às vezes em idades um pouco mais inconscientes, mas que ainda assim, portanto, não desculpa estes atos. Eles verificam-se muito, as questões mais visíveis são realmente os riscos, não é? Os riscos um pouco por todo lado, pelas paredes, pelo mobiliário urbano, enfim, os chamados grafites, embora o verdadeiro grafite não seja aquilo, o grafite pode ser considerado uma arte, neste caso o que vemos por aí é realmente riscos. Depois, no mobiliário urbano, sei lá, os incêndios de papeleiras, por exemplo, de vez em quando, ou outros mobiliários urbanos danificados, sistemas de rega, que também são muitas vezes, as pessoas se calhar não notam tanto isso e pensam que é até às vezes, enfim, avarias ou outras coisas, mas não, os sistemas de rega são aí dos nossos jardins, espaços verdes, são sistematicamente também atacados, digamos assim. E neste caso em concreto, agora do skatepark, enfim, trata-se de uma obra que está a decorrer. Portanto, tem um estaleiro, não é suposto sequer aceder ao interior da obra, mas neste fim de semana, portanto, neste último fim de semana, um ou mais jovens terão entrado no espaço e foram, enfim, estreá-lo de forma ilegal e danosa. Portanto, a verdade é que os estragos, se calhar inconscientemente, poderão achar que não são muitos, mas a verdade é que, portanto, basicamente os skates têm uma espécie de cera que é colocada nas pranchas, e essa cera, portanto, ao raspar nas superfícies, deixa uma marca que, neste caso concreto, portanto, o pavimento final ainda não está terminado, ou seja, o que é que vai obrigar? Vai obrigar que seja raspada toda essa cera. Isto pode demorar alguns dias para que a superfície volte a ficar limpa e devidamente seca, antes de poder então levar o pavimento final. Isto é uma responsabilidade da empresa, porque de facto a obra ainda está a decorrer e, portanto, há como já referi, um estaleiro, mas é realmente de lamentar
que não só isto acrescente despesas à empresa, acrescente aqui dias de trabalho e, portanto, maior duração da obra, que não sei dizer exatamente, mas poderá ser, se calhar, até pelo menos uma semana a mais, e ainda por cima de um equipamento que é para esses jovens virem utilizar, para os jovens todos e quem entender, mas quer dizer, deviam ser os primeiros a compreender da necessidade de não estragar e não afetar realmente o decurso da obra. E, portanto, obviamente, como não poderia deixar de ser, foi feita a denúncia, eventualmente talvez seja possível de vir a identificar os jovens, porque os tipos de cera são muito específicos e são utilizados quase que, aliás, só são vendidos num local da nossa cidade e são quase únicos para cada skate e, portanto, se calhar até vai ser de facto possível identificar e no fundo, quer este caso, quer outros, como dizia, o que também se pede a todos na comunidade é que estejamos vigilantes e atuantes perante esses atos de vandalismo. À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo pré-escolar ou primeiro ciclo, no concelho de Tomar, poderão efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet através da plataforma informática SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. As candidaturas já abriram, estão disponíveis para o primeiro ciclo até 21 de julho, enquanto no pré-escolar estão abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival ou ainda na Biblioteca Municipal de Tomar. Para efetuar as candidaturas, os encarregados de educação deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano anterior. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas com nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último. Rádio Hertz. Informação. O Presidente da Câmara de Tomar referiu em reunião de Câmara que a verba programada de 16 milhões de euros dificilmente serão suficientes para financiar o conjunto de projetos colocados pelo município na programação dos investimentos territoriais integrados. O Cristóvão deu como exemplo o projeto de intervenção em Carvalhos de Figueiredo, que poderá representar metade desse valor, e o projeto da continuidade da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, que esgotaria o valor disponível na ITI. A ITI é um conjunto de intenções, obviamente, e que nós, os municípios, neste caso, contratualizam para chegar a um valor. Mas esse valor está previamente acordado. Portanto, o valor global de financiamento está previamente acordado. Claro que não quer dizer que depois, ao longo do processo, não seja possível ir, como ainda agora no 2020 aconteceu, no processo de overbooking, portanto, dinheiros que sobraram de outras candidaturas, ir buscar mais alguns valores. E é por isso que, muitas vezes, e nós também o fizemos, colocam-se, no fundo, mais projetos do que aqueles que, na verdade, cabem no tal valor que está previamente definido e que, no caso de Tomar, recordo, são cerca de 16 milhões de euros portanto, na ITI. Mas, na verdade, sabemos que esse dinheiro dificilmente, se for só esse o dinheiro, se for só esse os 16 milhões, dificilmente vão chegar para todos os projetos que elencamos. Eu recordo que só, por exemplo, Carvalhos Figueiredo não tem ainda projeto final, aliás, já cá devíamos ter, já está a atrasar um bocadinho em relação aos projetistas, mais uma vez, mas aquilo que se estima, não podemos ter um valor mais certo enquanto o projeto não estiver entregue e, portanto, essa estimativa orçamental, mas aquilo que já vamos percebendo é que só para aí poderá ir metade do valor da ITI, caso coloquemos todo o projeto, portanto, nessa ITI. Assim como um outro projeto que entendemos estruturante, que é, e que está um bocadinho mais atrasado, porque só na prática o iniciámos essa intenção agora no final deste ano que passou, a questão da continuidade da Avenida de Maria de Lourdes Melo e Castro até Marmolais, portanto, avançando com esse projeto, eventualmente leva quase a outra metade. Portanto, aquilo que se faz na ITI, aquilo que os municípios fazem é colocar um conjunto de projetos para eventualmente depois tentar ir buscar mais algum financiamento, mas sabendo, ou
ou pelo menos não tendo uma visão que seja demasiado redutora, portanto, perceber, tentando por isso depois eventualmente ir buscar mais algum financiamento. Mas é assumido isto, sabemos que pelo menos o valor inicial nunca chegaria para todos os projetos que lá colocamos, vamos ter que depois encontrar outras formas de financiar e depois também, há também aqui efetivamente uma questão muitas vezes de oportunidades, de perceber em cada momento qual é que é o projeto que está mais avançado, qual é que tem maior oportunidade efetivamente para poder avançar e receber esse financiamento. Portanto, sublinho e termino, na ITI vai sempre um pouco mais do que aquilo que é o valor, pelo menos inicial, disponível para esses financiamentos. Rádio Hertz, O município de Tomar perde cerca de 4 mil euros diários com desperdício de água na rede, advertiu na última Assembleia Municipal António Lourenço dos Santos. Os pormenores com o António Feliciano. A população tomarense tem uma despesa de 4 mil euros diários para pagar a água que desaparece. A constatação é de António Lourenço dos Santos, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar. Na recente sessão ficou então uma análise ao que tem sido o trabalho da Tejo Ambiente, numa avaliação claramente negativa para o social-democrata, que apresentou números relativos aos prejuízos relacionados com as perdas de água e ainda com a falta de investimento daquela empresa intermunicipal. Para lá do bem-estar da população e decorrente da falta de bem-estar da população, decorrente de sistemáticas falhas de abastecimento, quebras de abastecimento, entretanto, nós estamos a pagar, pelos nossos cálculos, cerca de, nós, população do Concelho de Tomar, 4 mil euros por dia, 120 mil euros por mês, 1,4 milhões de euros por ano para pagar, no fundo, para cobrir os prejuízos da Tejo Ambiente, os que seriam os prejuízos da Tejo Ambiente se não tivesse havido aumento de preços e para pagar a água, os 50% da água que é perdida. As contas são muito fáceis, Sr. Presidente, num minuto elas ficam esclarecidas. A Tejo Ambiente compra 2,8, 3 milhões de euros de água por ano, perde metade, portanto perde 1,4 milhões de euros por ano. As contas são estas, são muito simples e são irrefutáveis. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, respondeu que as fugas de água são problema de décadas, mas que, mesmo assim, a Tejo Ambiente tem feito muitos paliativos para amenizar os problemas. Returas de água e assim, é verdade, elas acontecem há muitos anos, há décadas, mas quer-me parecer, e quem anda pelo território também com certeza se verificará isso, apesar que estamos a entrar na zona, ou na altura do ano, na época em que elas, até por razões climatéricas, mais acontecem, mas reparará que já se notam menos. Porquê? Porque o Tejo Ambiente tem feito, pelo menos paliativos, muitos paliativos, nomeadamente introduzir nas condutas, em zonas tecnicamente estabelecidas, redutores de pressão que precisamente contribuem para a redução das rupturas de água, das condutas de água. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. Vila de Rei vai receber, já no ano letivo 2024-2025, a realização de um curso técnico superior profissional de turismo e hotelaria promovido pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco em parceria com o município de Vila de Rei. O curso, aprovado pela Direção-Geral do Ensino Superior, será ministrado pela Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, com as aulas a decorrerem nas instalações do CIES, Centro de Instalação de Empresas e Serviços de Vila de Rei. O CETESP é um ciclo de estudos superior não conferente de grau académico com 121 créditos e uma duração de 2 anos, cuja conclusão, com aproveitamento, conduz à atribuição do Diploma de Técnico Superior Profissional. Os estudantes do CETESP em Vila de Rei terão acesso a diversas vantagens, nomeadamente residência gratuita, transporte interconcelho gratuito e transporte gratuito para o local das refeições. Os interessados poderão consultar todas as vantagens através do mail do município educação@cm-viladerei.pt. Rádio Hertz, a primeira a informar. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Como foi possível ter havido ciclos de décadas e mesmo séculos de guerras quase sem interrupção? Como foi possível a barbárie nazi e fascista?
Como foi possível a destruição de tantas vidas durante a Revolução Cultural Chinesa? E como é que vítimas da repressão se tornam depois, às vezes, os algozes de outros, como aconteceu em Myanmar? E o massacre do Hamas? E a destruição de Gaza? E o massacre de Viriamu? A paz é filha da globalização. A Liga das Nações tentou alcançá-la entre as duas grandes guerras e as Nações Unidas prosseguem esse objetivo hoje, embora cada vez com menor sucesso. Toda a construção filosófica a partir de Kant, que era republicano e globalista, tinha um objetivo: a paz perpétua. Mas sabemos que essa realidade tem estado distante. A guerra é filha da ansiedade radicalizada e do isolamento autossuficiente. A extrema desigualdade, mesmo quando todos têm condições mínimas de existência, gera tensões e sensações de exclusão, que quebram a confiança na relação com os outros. O isolamento, por sua vez, com diminuição das trocas com outros, ou seja, a diminuição da interdependência e do convívio, empobrece cada um e facilita a desumanização. Quem não aparece esquece, diz o ditado, que neste caso significa que não sentimos nem valorizamos as dores e ansiedades de quem não vemos e que por isso até os podemos matar, continuando a dormir quase tranquilamente. Pelo contrário, quando se diminui a exclusão e quando se intensificam as trocas com outros, vai-se criando confiança e humanização. Os outros passam a fazer parte da nossa rede de relações, são de certa forma parte de nós e por isso os períodos de globalização tendem a permitir vidas melhores, em paz, e os períodos de isolamento tendem para a guerra. Na verdade, a distância entre a guerra e a paz é muito pequena e o Médio Tejo mostra bem isso. Grandes monumentos como o Convento de Cristo são fruto da globalização e ilustram ciclos de paz sem a qual não se poderia investir tantos recursos nessas obras excepcionais. A paz nunca é perfeita, mas há uma dominância de paz nesses períodos. Ao mesmo tempo, as fortificações de todos os tempos estão aí para lembrar que a guerra foi muito mais frequente do que a paz. Há uns dias atrás vi uma manifestação no Reino Unido em que se empunhavam cartazes que diziam: se a resposta é guerra, a pergunta é estúpida. Mas cada vez mais se fazem perguntas estúpidas, ignorando que, sem exceção, as guerras nasceram da radicalização das respostas, da ansiedade e do isolamento, ingredientes que hoje, infelizmente, crescem todos os dias. O património convida-nos a pensar nestas coisas e ajuda a perceber que, no essencial, as escolhas afinal são simples. Queremos produzir uma herança para o futuro com mais conventos de Cristo ou com mais castelos templários? É que, apesar das aparências, eles são coisas muito diferentes. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.